Seancast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano. Olá, pessoal, estamos dando início. Esse é o nosso projeto tão lindo que é o Seancast. E hoje, dando início à nossa rodada de convidados, Lu, tendo dois convidados muito especiais que fazem parte da nossa história, que fazem parte da trajetória de muitos analistas do comportamento no Brasil e, mais do que isso, né, Lu? Fazem parte aí da nossa trajetória também enquanto colegas de profissão, enquanto analistas do comportamento. E esse momento vai ser, pessoal, incrível para que nós possamos discutir sobre uma temática importante que está, inclusive, em foco e tem sido a pauta de muitas discussões no que se refere à qualidade de vida de indivíduos, a como, de fato, trazer pessoas para uma qualidade de vida, ter aprendizagem. Já a Lu vai falar dessa temática, mas já abro dizendo que para nós é uma honra ter vocês aqui, que vocês nos acompanhem a partir de agora, porque esse é um projeto que foi pensado de fato para que nós pudéssemos levar conhecimento, para que nós pudéssemos promover conhecimento, porque a gente acredita muito que conhecimento transforma, que conhecimento muda histórias, e nós estamos aqui no Seancast para produzir conhecimento e esse conhecimento seja acessível. Então, aproveitem essa nossa primeira rodada com convidados e contando aí com dois convidados muito especiais, né, Lu? Pois é, gente. Então, esses convidados, assim que foi feito o convite, né, nós agradecemos, não é, Ítalo? Porque foi aceito de prontidão. E a gente agradece, né, toda essa parceria que nós temos em relação ao mesmo objetivo, não é? Que é difundir conhecimentos, né? Difundir conhecimentos, trazer para as pessoas um engajamento no sentido de que vamos ajudar o máximo de pessoas possíveis Isso. a conviver e a viver bem melhor em relação à inclusão, não é, que temos hoje no Brasil. E nada mais, nada menos do que Aida e Lucelmo para nos ajudarmos, não é, a contar um pouco dessa história, não é, dessa história de inclusão no Brasil, essa história que muitas vezes a gente pensa que é difícil, a gente pensa que é fácil, mas por que ser fácil? Porque é difícil, porque a gente comenta tanto sobre isso, como estão as estatísticas no Brasil, como é que a gente pode fazer para ajudar os profissionais da educação, como podemos fazer para ajudar as crianças aí, não é, no contexto escolar, porque é uma via de mão dupla, tanto os profissionais precisam de capacitação, de conhecimento, quanto as crianças precisam de acolhimento, precisam do direcionamento e precisam ter realmente pessoas que os ajudem nessa caminhada do seu dia a dia. E aí, Aida e Lucelmo. Vamos começar por Lucelmo, né? Mas podem aí se apresentar, falar um pouco de vocês. Essa trajetória tão pequenininha de vocês, né? Só que não, já fizeram tanta coisa, tem mudado a história de tanta gente. Nós queremos que vocês pudessem se apresentar um pouco, Lucelmo e Aida, e falassem um pouco do que vocês já construíram. Fiquem à vontade. Ele está dizendo aqui que saiu primeiro, claro. né? Lucelmo, vamos lá. As damas primeiro, né, Lucelmo? As damas, quer as damas? Então, porque assim, já como começamos com os cavaleiros, agora dama, né? Então a gente vai continuar com os cavalheiros. Fiquem à vontade. Meu nome é Lucelmo Lacerda, eu sou professor, né? Minha história é como professor em sala de aula, professor de História, Fundamental 2. E aí, depois eu fiz o mestrado em História e o doutorado em Educação. E depois fiz o pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar. E aí, eu, engajado na educação, migrei para a área de educação especial, né? Que é uma área muito relevante, muito crescente, e essa mudança me levou a uma abordagem, a uma forma de encarar que a gente chama de discutir práticas baseadas em evidências na educação especial. Esse é o tema a que me dedico. Hoje eu estou na pós-graduação, na especialização do CBI of Miami,
na especialização em psicopedagogia da UFSCar, lecionando e mantendo um debate, né, sobre as melhores estratégias, as práticas que mais são efetivas para o ensino, principalmente de pessoas com autismo e deficiência intelectual. Tá. Então, vou me apresentar também aqui para vocês. Em primeiro lugar, agradecer os meninos, porque são meus meninos, né? Eu fico muito feliz. O Ítalo tocou num ponto que eu acho verdadeiro. A gente faz parte de muitas histórias, né? Faz parte de histórias de vida não só de pessoas autistas, de famílias de pessoas autistas, mas também pessoas que acompanham essas famílias. A gente tem uma trajetória muito longa, formando, ensinando, acompanhando, amparando, ou seja, a gente tem aí uma trajetória muito arraigada, né, de conhecimento, e produzir conhecimento também é com vocês, né, porque eu sei da luta de vocês para isso, tanto é que a estrutura de vocês hoje aponta para isso, então a gente fica muito feliz de ser parceiros, amigos e colegas de área que acreditam nesse potencial, né? Bom, gente, meu nome é Aida, eu sou psicóloga, tenho bastante tempo aí voltada para a educação também. Eu acho que, na realidade, para quem não me conhecia direito sobre a minha história, talvez hoje vá conhecer um pouco, né? Antes de ser psicóloga, eu já trabalhava na educação, eu já trabalhava com inclusão. Né? E depois de trabalhar na inclusão, depois de trabalhar dentro do contexto educacional, de fazer parte da escola, é que eu fui buscar outras formações para a minha vida, né? Entendendo que ali fazia parte do meu trabalho já. Então, a minha história de profissional da educação já tem mais de 30 anos. E como psicóloga, eu tenho mais de 20 anos, né? Então, é uma história muito longa, uma história que eu dediquei muitos anos para tentar produzir conhecimento e entender, né, hoje colaborar de uma forma mais efetiva do que é o que a gente vai discutir hoje, que é a inclusão, né? Então, eu sou psicóloga, sou mestre, doutora em educação, com ênfase em educação especial também, ou seja, a minha história inteira está baseada dentro de um processo do percurso de como atender essa demanda dentro da educação e como a gente pode produzir inclusão para isso. E por falar em demanda, né, Lu? A gente também já atua há mais ou menos uma década. Lu, eu nem digo, porque Lu já está na educação já há um bastante tempo. Bem maior que esse, né, Lu? Mas de uns anos para cá a gente tem percebido que essa demanda para a inclusão, Lucelma e Aida, tem aumentado, né? Então a gente, claro, que teve um incremento aí de políticas relacionadas à inclusão, de políticas relacionadas a como nós precisamos lidar e nos portar nesse contexto, mas eu queria que vocês trouxessem um pouco da vivência de vocês em relação ao que tem sido feito para essa inclusão de fato. Então, a gente tem uma realidade aqui em Pernambuco, né, Lu? Eu, por acaso, sou paulista, sou do interior de São Paulo, vim parar em Pernambuco, a terra amada, Nordeste, que eu amo tanto. Mas, inclusive, Luciana, a gente vê diferenças, né, entre os estados, de como essa política, de fato, é implementada, de como ela é promovida pelas secretarias, prefeituras, de modo geral. E eu já ouvi Luciana me falar tão brilhantemente sobre isso, em vários lugares, né, sobre como as políticas de educação têm sido implementadas. E eu queria, Luciana, que você pudesse falar um pouco sobre isso, sobre como você enxerga essa inclusão hoje no Brasil. Bom, então, a primeira coisa é a seguinte, a gente precisa entender qual é a estrutura educacional do Brasil. Ela a gente chama de competência concorrente. Ou seja, não é MEC que manda no estado, que manda no município, né? Todo mundo tem autonomia, todos os entes. Você tem a legislação, que está acima de todos eles, e eventualmente a legislação federal. E cada um implementa da maneira que lhe convier, né? Edita normas complementares. Na década de 90, o Brasil assinou uma série de tratados internacionais e depois, na década de 2000, também implementou uma legislação nacional, né? Começou a implementar plano nacional, tudo isso, já prevendo a priorização da escolarização de pessoas com deficiência na escola comum. De modo que em 2008, esse é o ano que é chave, né, houve a inversão da curva de matrícula, em que havia, a partir de então, mais pessoas com deficiência matriculadas em escolas comuns do que em escolas especializadas, né, pela primeira vez. E aí, essa curva foi se distanciando cada vez mais, ou seja,
cada vez mais a gente tem pessoas com deficiência entre as pessoas com deficiência matriculadas em escolas comuns, e você também tem uma maior quantidade de pessoas que estão diagnosticadas com deficiências, porque antes, eventualmente, você não conseguia ter acesso ao diagnóstico, né? Só que cada sistema faz de uma maneira diferente. Então, cada município, se eu pego mesmo o estado de São Paulo, cada município pode fazer da sua forma e os estados também podem fazer da sua forma. Não dá para dizer uma coisa que é feita em todo o Brasil, porque Padrão, realmente padrão, a né? diversidade é muito grande. Sim. É muito grande. Agora, o que a gente tem de uniformidade quase total é que a gente está fazendo ainda esse processo de inclusão de uma maneira pouco regulada, ou seja, cada um inventa a sua forma, mas essas formas são muito pouco descritivas, muito pouco detalhadas, e em geral você ainda tem uma inclusão que tem muita boa vontade, mas ainda é muito precária, ou seja, você não tem preparação adequada dos profissionais, dificilmente você tem um plano educacional individualizado, um PEI para essas crianças, então ainda é de uma forma ainda muito mambembe, né? Ainda muito distante do que a gente imagina que seria o ideal para essas crianças. Pegando o gancho, Ítalo e Lu, do que o Luciano falou, ele fala de 2008 como um marco, né? Sim. E aí, o convite de vocês para a gente recuperar essas histórias e traçar esse panorama e discutir sobre a maturidade da inclusão, né? Se é que a gente pode dizer dessa maturidade. E ele falou desse marco de 2008, e ele falou assim, pela primeira vez nós tivemos mais crianças, né, matriculadas na escola regular com deficiência do que o contrário, né? E em 2008 eu apresentei um trabalho no congresso em Gramado, e esse trabalho foi apresentando os primeiros resultados de uma pesquisa que eu estava preparando sobre o acompanhante terapêutico em 2008. Guardem essa data. Na escola. Então, eu tinha alguns pacientes que eu acompanhava o processo de inclusão e que eu fiz um trabalho sobre o papel desse profissional, né, desse acompanhante na época, e como é que esse papel era executado. E eu trazia ali alguns delineamentos, né, delineamentos daquele resultado do acompanhamento. Então, eu lembro que nessa pesquisa de 2008, eu e alguns colegas que levamos esse trabalho lá para o Congresso, eu trazia dados sobre o acompanhante que levava algumas crianças, né, esses sujeitos de pesquisa, a usar o banheiro, a se alimentar, a apresentar alguma resposta de comportamento voltado mais pedagógica, e os resultados ali apresentados eram muito bons, né? A gente via ali que a presença daquele acompanhante com aquelas crianças indicava uma melhora brutal ali nos resultados que eu estava apresentando na época, em 2008. E essa discussão ali chamou muito a atenção das pessoas que estavam presentes, porque não tinha nenhum colega ali discutindo sobre o papel do acompanhante terapêutico, não tinha nenhuma apresentação de resultado de pesquisa na época sobre isso, e eu lembro, eu sou de Teresina, né? Eu lembro que essa discussão lá no Piauí, ela começou do meu grupo, a partir das discussões do nosso grupo, do papel desse profissional. Então, ali se fomentou um debate muito rico no Estado sobre o papel desse profissional. Mas, veja bem, foi trazido pelo meu mestrado, foi trazido por uma iniciativa particular, né, de uma professora, no caso eu como professora, né, buscando ali resultados individuais do que estava acontecendo num processo de inclusão. Então, de lá para cá, se a gente for fazer uma contabilidade, a gente realmente teve um crescente muito grande de pesquisas na área sobre o papel, por exemplo, aqui especificamente do acompanhante terapêutico. A gente teve mudanças na legislação sobre isso. Em 2015, a gente vai ter uma lei que vai discutir, ou que vai trazer essas discussões novamente, estabelecer essas discussões no Brasil novamente. Mas a gente vai vendo que esse crescente, né, essas discussões ainda não impactaram de forma muito, como é que eu posso dizer, não impactaram de uma forma total
na boca das escolas, onde desemboca nas escolas, né? Sim. Porque o que é que a gente ainda vê? Muitas escolas, muitas situações escolares ainda não têm esse acompanhante terapêutico, ainda buscam formas de descrever o papel desse profissional dentro da escola. Sim. Esse profissional, ele não é, ele vai acompanhar em algumas habilidades X. Ele não pode vir fardado, porque não é ou de uniforme, né? Não é profissional da escola. Ele não tem acesso a isso, eu não posso discutir, não traga para cá elementos da terapia ou de quaisquer terapia que ele faça. Então, a gente começa, falando particularmente de mim, né, discutir isso em 2008 e nós estamos em 2023 e o papel desse profissional ainda É muito não nebuloso, tá, né? Parece que a discussão é a mesma. parece que a discussão é a mesma, né? Isso, e assim, é importante, né, quando você fala assim, de toda essa história, porque por mais que tenha mudado, a gente ainda sente alguma resistência, não é isso? Em relação a essa inclusão. E é essa resistência que muitas vezes atrasa o processo. Porque se todos sabem o caminho, não é? Então, se todos seguissem esse caminho, então, com certeza, a inclusão ela seria mais rápida. O fato é que, pelo menos aqui no Nordeste, né, aqui em Pernambuco, no setor mais que a gente domina, não é, em relação às crianças, a gente percebe que muitos profissionais de educação eles já estão mais assim atentos, Isso. abertos a isso, mas tem outros que não, outros que ainda têm aquela, vamos dizer, resistência em relação a isso. Existem várias situações, né, em que os professores acham que é trabalho fazer um PDI, por exemplo. Eles acham que o que é que o PDI vai ajudar no processo da criança. E, assim, é muito, muito bem colocado quando você fala de PDI, porque é isso que eu sempre bato na tecla. Digo, gente, quando a gente tem realmente um PDI, a gente tem um caminho a trilhar com aquela criança, de toda a trajetória, de todas as habilidades que ela não consegue, a gente passa dentro da escola, a gente ajudar aquela criança no ambiente natural, não é? E a gente precisa registrar tudo. Então, tudo que acontece na escola, a gente precisa registrar, porque o que aconteceu hoje, a gente pode mudar amanhã. E se a gente não tem esse registro, a gente não consegue ter esse movimento, não é? Vamos dizer, a gente não consegue mudar muita coisa, porque muitas coisas a gente esquece. A gente tem uma vida muito corrida, o professor tem 2 empregos, 3 empregos, e muitas vezes, se ele não registra aquilo ali, então ele basicamente ele não vai ter como, não é, conseguir traçar as metas, os objetivos necessários para ajudar aquela criança, não é? E vocês trouxeram um ator muito importante dessa inclusão, né? Que é o acompanhante. Que hoje a gente tem aí o acompanhante terapêutico ligado às clínicas, ligado ao trabalho feito juntamente com a escola, com a supervisão. E é engraçado, Luciano e Aida, que as nossas turmas mais cheias dos cursos é de AT. É de acompanhante terapêutico. E aí, Luciano, eu acho que fala de uma vontade desse profissional que, na sua maioria, Lu, e Lu tá aqui que não me deixa mentir, são pedagogos que buscam esses nossos cursos para se capacitar para, de fato, entregar um trabalho de qualidade enquanto ator naquele contexto. Né? Então, eu tenho percebido que há uma busca. A gente, quando visita, por exemplo, os currículos, né, de psicologia, aí eu falo da nossa área, né, Aida? O quão pouco a gente aprende sobre inclusão, o quão pouco a gente discute sobre educação de qualidade, de fato. Perfeito. Não sei, Aida, na sua época, mas na minha, eu fiz essa semana, inclusive, 12 anos de psicologia, de formado em psicologia. Parece que foi ontem. Parece. A minha experiência, Ítala, ela é muito peculiar. Eu tenho uma admiração muito grande pelo meu estado, né? Eu sou uma puxa-saco do meu estado. E eu tenho uma verdadeira gratidão e uma admiração muito grande pela minha universidade a qual eu me formei. Eu me formei na Universidade Estadual do Piauí. E o curso ele foi muito bem pensado e muito bem planejado. Então, a primeira formação que a gente tem como psicólogo na UESP é em licenciatura. Incrível. Então, eu tenho uma formação como psicólogo, eu tenho licenciatura, depois eu tenho uma graduação, Incrível. né?
bacharelado, e depois do bacharelado eu tenho com a formação específica para clínica, atendimento clínico. Então, ele era um curso que a preocupação do curso era dizer assim, você precisa formar profissionais que também entendam da escola. Perfeito. Você precisa formar profissionais que compreendam inclusão, que compreendam essa visão escolar educacional. Então, eu achei a minha formação muito peculiar nesse sentido. Depois que eu me formei, eu fiz outra especialização em educação especial, né, para eu tentar ali entrar cada vez mais profundamente dentro dessa área. Mas uma coisa que vocês disseram, e eu vou colocar uma pitadinha pessoal aqui para apimentar o discurso de vocês e do Luciano. Eu vou falar aqui dela porque eu admiro muito essa profissional, Kátia. Ela acompanha um paciente meu, né, no interior da Paraíba. E na última visita que eu fiz a essa família, ela disse para mim, ela me chama de tia, como quase todo mundo me chama de tia, carinhosamente, inteiro, justamente, né? Porque eu venho da escola, né? E aí ela disse, tia, eu sou aplicadora e quero continuar sendo aplicadora e acompanhante, aplicadora, enfim, e quero ser uma profissional, e quero ser uma profissional de fato dentro dessa área. Ela é formada em pedagogia, mas o que eu achei interessante? Que esse caminho profissional, né, essa formação, essa tendência que as pessoas, em geral, elas têm, enquanto elas estão lá no curso anterior e elas vão ter contato com acompanhantes terapêuticas, quando elas ainda são estudantes, em geral, o caminho natural é que elas passem um tempo enquanto acompanhante terapêutica e depois se tornem outros profissionais, supervisoras, enfim. Isso, mas nós temos uma fatia grande de pessoas, né, de meninos e meninas que querem ser acompanhantes terapêuticos. E ninguém está olhando para isso muito ainda, né? Não está se discutindo muito isso. E a Kátia disse para mim, tia, eu quero ser essa profissional, é o que eu gosto de fazer. E essa discussão, né, que a gente precisa entender que ali eu tenho várias frentes, formações, né, falando, como você falou, de pessoas que são pedagogas e que querem ter esse campo de atuação enquanto profissionais, isso também precisa ser melhor discutido por nós, né, que estamos aqui dentro da ponta, da formação, discutindo isso. O que a gente vai fazer para essas profissionais terem mais contato com esse conhecimento, enquanto nós estamos, como vocês, né, que estão na universidade, que estão promovendo o curso, que estão promovendo, veiculando uma grade curricular. Eu acho que o grande X da questão, ela tá nessa formação, ela está nesse início, porque se a gente configura uma formação de qualidade que atenda a diversos profissionais, a diversas pontas do mercado, eu acho que a gente vai estar ajudando muito em relação a essa inclusão, entende? E aí é interessante dizer assim, no curso de graduação de educação, você também tem muito pouco desse tema da educação inclusiva, né? Hoje existe uma legislação e ela obriga pelo menos uma disciplina. Às vezes essa disciplina ela é muito curta, esse é o primeiro problema, a disciplina é muito curta. E o segundo problema, e principal, é que nesse curso também só o que se faz é dizer que a inclusão é bom, que é do bem, que é um valor positivo, mas também não se ensina nada sobre como fazer isso, né? Então, assim como a Aida falou que teve a exceção lá no curso dela de psicologia, existem algumas exceções também no curso de pedagogia, mas elas são, de fato, continuam sendo exceções. A grande maioria tem uma disciplina, diz que é uma coisa boa, faz um apanhado histórico e pronto. Então, existe hoje pouca entrega de formação para este público, né? Nós estávamos, há um tempo atrás, estudando um texto sobre o que faz um bom aplicador. É um texto do Fox e outros. E aí eu me lembro que ele dizia o seguinte, que você tem a formação, né, o quanto o indivíduo sabe, domina teoricamente aquilo, a experiência, e aí eu acho que o que ela falou é muito importante, né, você ter um grupo de pessoas que se dedica a isso, quer dizer, não é uma profissão transitória em que todo mundo que está ali é meio iniciante. Então, isso é uma construção histórica interessante. E existe uma outra coisa que ele não soube nomear, ele ficou discutindo no texto, é mais para discutir isso, né? O texto se chama Behavioral Artistry,
que é uma coisa como mais ou menos artista comportamental. Então ele está dizendo assim, é uma criatividade, é um barangandã, é um talento, digamos assim. Uma disposição para você sentar no chão, brincar com criança e ter aquela coisa lúdica, aquela ludicidade, vamos chamar assim, né? Apesar de ser pouco operacionalizado. Então, quando a gente estava, por exemplo, na Luna, em várias reuniões que eu tive com pais que estavam entrando na clínica, né? Eu me lembro da gente discutir como é que a gente ia contratar o AT para aquele caso. E a gente dizia, ó, a gente vai olhar se a pessoa tem experiência, a gente vai olhar se a pessoa tem formação, mas mais do que tudo isso, a gente vai olhar o perfil desse indivíduo. Perfeito. Às vezes faz sentido você dar a formação de aplicador para alguém, você contrata, dá a formação e contrata, porque ele tem um perfil. E o que eu quero dizer, este perfil bem lúdico, que manja, que realmente se dispõe a sentar no chão e tem criatividade para brincar com aquela criança, esse perfil, grande parte das pessoas com esse perfil está fazendo ou fez faculdade de pedagogia. Então, existe sim um potencial aí nesse público, que numericamente é muito maior, por exemplo, que as pessoas que fizeram psicologia, né, porque são muito mais estudantes. Existe um potencial muito grande desse público para fazer essa intersecção entre educação especial e o campo de implementação da análise do comportamento aplicado. O Lucelmo colocou, eu vou, só para quem estiver assistindo, né, nosso debate, nossa discussão, tem um livro que eu gosto muito, que inclusive ele me ajudou a compor esse artigo, né? A Clínica de Portas Abertas, do Zaminani. Sim. Ele discute quem é esse acompanhante terapêutico, né? E foi um texto muito esclarecedor ali para mim, né? No início da minha jornada. Por quê? Porque o que o Lucelmo coloca, ele recupera nesse artigo, o Zaminani também recupera no artigo dele, no capítulo do livro dele, perdão. O que eu acho que isso referenda para a nossa área é o seguinte: nós temos já dados, já temos algo robusto na nossa área para incrementar a formação, incrementar esses cursos que estão no mercado. E incrementar esses cursos seria oferecer o quê para essa formação? E aqui eu coloco para vocês, eu já como professora concursada da Universidade Federal do Piauí, trabalhando no Centro de Ciências da Educação, e eu me deparava com a grade curricular e ficava me questionando com os meus colegas, né, com os meus pares. Falar dessa formação desses alunos e a gente ter dentro da sala regular e dentro das salas de atendimento educacional especializado, a gente ter, por exemplo, recursos de comunicação alternativa, tecnologia assistiva para esses alunos. Isso. E a gente não formar os profissionais para entenderem o que é isso, é um pecado, né? Um pecado gigantesco. Então, daqui a gente está apresentando já dados robustos sobre quem é esse profissional, o que ele precisa para desenvolver melhor esse trabalho, ou seja, a gente está indicando o que esse profissional precisa. Ele precisa ter conhecimento sobre o brincar, perfeito, sobre comportamento simbólico, sobre manejo de comportamento, ele precisa saber criar brinquedos, ele precisa saber sobre tecnologia assistiva, ele precisa saber fazer atividades, tarefas adaptadas. Mas o que a gente vê? A gente vê que a formação ela não dá conta disso. Não mesmo. Os profissionais eles precisam sair dessa formação e buscar em formações continuadas, extensões, curso de especialização. Ok, tudo bem, não é pecado procurar, mas uma parcela de pessoas que não tem condições de fazer um pós, de fazer um curso de extensão, de fazer um curso em longo prazo, para poder ter essa formação, sai perdendo na corrida, né? Sai perdendo ali no início da... Ida? As crianças também perdem porque pegam um profissional que precisava entender e não entende, precisava conhecer e não conhece. Perfeito. Então, essa discussão ela é tão ampla que ela vai buscar esses alicerces dessa formação, né? Vai discutir quem são esses profissionais que vão atuar diretamente com nossas crianças. E eu acho que se a gente ligar, né, essas ponteiras que a gente está discutindo, a gente realmente teria
mais saídas para a inclusão, né? E eu sei que o caminho é muito duro, porque para a gente discutir essas grades curriculares, a gente vai ter que chegar numa ponta que é muito mais dolorosa, né? O caminho, é muito mais mexer com muito mais situações, né? De organização curricular, enfim, de tudo. É interessante, Aida, quando você fala isso, eu achei muito importante, porque assim, na minha trajetória de ensino também, eu ensinei a educação infantil, o Fundamental 1, e a gente vê quando os profissionais eles chegam para cuidar de uma criança que tem autismo, muitas vezes, quando é aquele autismo severo, aqueles acompanhados de DI, aqueles acompanhados de TDAH, o pessoal fica desesperado e desiste. Muitos desistem porque não achavam que seria dessa forma, porque na graduação eles não viram isso. Então, assim, a Isso. prática, não é isso? Ela envolve muitos processos. Então, quando elas vão para a escola, que sentem lá a prática e não tem norte, não sabe o que fazer naquele momento, e aí há o desespero e muitas vezes desistem de acompanhar as crianças. Perfeito. E para quem está chegando agora aí da Ilustração, tem gente que pode ter entrado agora no vídeo, a gente está recebendo aqui com muita honra 2 professores queridos, Luciano e Aida, que trabalham brilhantemente para fazer uma inclusão de qualidade e nós temos Isso. a honra de contar com eles na nossa trajetória também. Sigam a gente no nosso canal. Essa é a nossa primeira rodada de conversa com Isso. convidados. E muito em breve, né, Lu, teremos outras pessoas, outros convidados já em pauta. Já já a gente vai anunciar os nossos próximos convidados. Acho que a gente já não consegue anunciar hoje ainda, mas já já. Hoje não. E falando hoje sobre uma temática que muito nos é caro, que é, de fato, a inclusão das crianças com autismo. Luciano e Aida já deram aqui aula para a gente sobre essa temática e a gente já agradece novamente pela oportunidade. E a gente queria que vocês, de fato, trouxessem para nós. A gente já falou sobre o quão é importante que os profissionais já na graduação tenham um know-how, um repertório. E eu Até o caminho, não é? E eu achei, Lu, muito interessante quando o Luciano me citou o texto, Luciano, o artigo sobre esse repertório lúdico, esse perfil para lidar, né? E a gente hoje vê um mercado muito inflado, no sentido de, já que a gente tem uma contratação maior, e aí eu falo de psicologia, psicopedagogia, eu falo de modo geral dos profissionais, a gente amplia essa discussão para intervenção de forma geral, aí, Luciano, pessoas que não têm perfil para esse público, pessoas que de fato não têm esse, como o Luciano trouxe, brilho, esse barangandã, mas se propõe a fazer esse tipo de trabalho e a gente de fato acaba tendo um trabalho enquanto supervisor, enquanto clínica, enquanto quem acompanha, bem dificultoso na medida em que a gente não vê esse perfil. Vocês também deparam com essa realidade na prática de vocês, na prática clínica, nas supervisões, ou é só por aqui? Eita. Olha a polêmica! Que não quer calar, viu? Eu sou uma pessoa tão educada hoje, porque como é um podcast, essas pessoas não podem entender que eu sou uma piauiense arretada. Calma! Então eu tenho que ser uma pessoa fina, calma. Não, óbvio que a gente, já me deparei com muitas situações de pessoas que não tinham perfil. Eu acho que essa área, acho que o Luciano falou en passant sobre isso, né? Essa área, ela provoca que as pessoas passem, né? Tem uma sobre isso, né? Muitas porque querem ali naquele momento trabalhar, ter uma remuneração e acabam entrando dentro desse campo e às vezes saem, né? Vem de passagem, explode. Acontece também bastante o contrário, a gente encontra profissionais muito boas e que acabam ficando na área e que dão show. Eu tenho muitas ATs que eu tive no passado, tenho contato hoje que dão show, são brilhantes, mas de fato isso acontece e não é uma coisa incomum, né, das pessoas não terem perfil para estarem na área e de repente, né, estão aí trabalhando na área. Mas quando não tem perfil, a gente acaba identificando, né, e de alguma forma, agora falando dentro
do meu papel como supervisora. A gente acaba indicando para a pessoa, olha, eu acho que não é, você não consegue, eu posso treinar um pouco mais, e a pessoa acaba mostrando que não tem identificação mesmo, que não era bem aquilo, ela achava que não... eu pensei que não fosse para lidar com crianças, né, né, e isso acontece, isso realmente acontece, não é incomum. Mas é importante fazer uma distinção aqui desse fenômeno para o outro fenômeno que a Luciane tinha descrito em relação a essa desistência, porque uma parte dessa desistência não decorre da falta de perfil, ela decorre da falta de apoio, porque vocês estão falando de situações em que você, Ítalo, supervisiona, ou que ela supervisiona, mas a realidade da esmagadora maioria dos acompanhantes da escola é: aqui está você, ali está a criança, boa sorte, vai lá e faz o que você achar que é. Então, esse indivíduo, ele não tem um histórico de uma formação específica como um analista do comportamento, para fazer uma avaliação, para fazer um plano educacional individualizado, ou um PDI, né, esse outro nome, o Plano de Desenvolvimento Individual, para aquele indivíduo, e aí, naquela situação, ele pode ter todo o perfil, mas, para quem conhece, convive com crianças com autismo, sabe que, às vezes, é muito complexo. Então, se você não tem dados o suficiente para tomar boas decisões, você pode ser excelente ainda assim, aquilo não dá funcionar. Não existe uma grande quantidade de indivíduos que começam a fazer esse acompanhamento e saem, porque, em geral, o que as prefeituras fazem é fazer, por exemplo, contratos de estágio ou alguns contratos de contratação emergencial, ou seja, não é um indivíduo que é um funcionário público ou que tem um bom contrato, é um indivíduo que vai ficar ali pouco tempo ou que ele está ali só como estagiário com um salário muito reduzido. Então, tá todo um resolver cenário que casos do Ministério favorece aqui, encontrando uma situação muito difícil, o indivíduo desista. Portanto, muitas pessoas acabam começando... Se você pega, por exemplo, supondo que a prefeitura contrate... se a gente for falar em termos de realidade, começa a aula em fevereiro, ela vai contratar fim de março, abril, a maioria das vezes, né? Porque parece que não sabe que no ano que vem vai ter de novo, mas é desorganização, porque economiza já um mês. Então, ele contrata ali em março. Aí, digamos assim, de meio de março, meado de março. Em meado de abril, tem que fazer uma outra grande leva de contratação. Mais ou menos um mês depois, porque você tem uma grande quantidade que fica uma semana, às vezes você desiste. Isso. E assim, eu posso provocar vocês, né, Lu, para a gente pensar em alguns pontos, para caminhar aqui, por exemplo, no debate, ou deixar aberto para a audiência, né, pensar nesse debate. Olha, a gente tem a formação, como a gente estava discutindo, a formação inicial, original do profissional. A gente tem uma formação continuada desse profissional, a gente tem, agora em campo, as diretrizes, né, de conduzir o processo de inclusão em campo, a gente tem como vai se dar essas diretrizes em vários âmbitos, não só do ponto de vista do que ele vai fazer, mas do conteúdo que ele vai fazer, do que ele vai fazer com aquilo, do ponto de vista da criança que ele está, do ponto de vista da família. Então, são muitas entradas, né? São muitas variáveis para discutir o processo de inclusão. Eu sempre digo, em todas as vezes quando eu falo sobre inclusão, que é muito difícil você falar de inclusão sem unir vários conhecimentos, né? Sem a gente discutir e debater vários conhecimentos, porque um conhecimento só, ele não alcança o processo de inclusão, né? Não é aqui uma falácia para incluir todo mundo dentro porque você fala do fisioterapeuta, do fono, do terapeuta ocupacional, do psicólogo, do educador. Não, eu acredito mesmo que a inclusão, ela só vai, da minha perspectiva, do que eu leio e de como eu trabalho, ela só vai ser realmente efetiva se a gente produzir espaço para todo mundo. Perfeito. Porque se a gente não produzir espaço para todo mundo, não vai funcionar. A gente não vai conseguir produzir resultados para a maturidade da inclusão, não. E é engraçado quando você falava disso, Aida. Eu lembro um pouco da nossa trajetória, né, Lu? Isso. Nós somos Lu, psicopedagoga, eu, psicólogo, Anne, fono, e nós sempre acreditamos nessa interdisciplinaridade como forma de produzir inclusão, né, Lu? Então, quando nós falávamos disso, Aida,
há uns 10 anos atrás, e aí, Lu, para não entregar a idade de ninguém, deixa isso para lá, Olha. falávamos de interdisciplinaridade para os nossos clientes e pacientes naquela época, ainda era muito teórico. Era uma coisa muito que a gente vinha trazendo. Bastante e aí, no longe interior da de realidade. Pernambuco, né, Lu? Quando a gente começou o CEAM, falar disso ainda era algo muito fora da nossa realidade. Então, nós aí começamos um trabalho multidisciplinar e interdisciplinar na medida, Luciano, em que nós conseguimos discutir um caso a nível clínico sobre os 3 olhares. E quão isso enriquece quando a gente vai fechar um diagnóstico, quando a gente vai indicar para o fechamento diagnóstico, ou produzir uma intervenção sobre um olhar que não é mais só do psicólogo, que não é mais só da psicopedagoga, que não é mais só da fonoaudióloga, mas sim de 3 grandes áreas que se comungam no que se refere a discutir aquela questão. Então, isso a gente vem tentando, né, Lu, a duras penas, ao longo desses anos, implantar na nossa concepção, e hoje a gente conta com algumas centenas de profissionais aqui nas clínicas com essa perspectiva de atuar de forma interdisciplinar, trazendo a escola para perto, a família para perto, com um olhar que a gente acreditou lá atrás e a gente acabou sendo um dos pioneiros nessa intervenção aqui no nosso estado, para que hoje a gente pudesse chegar nesse contexto de produzir com qualidade. Então, vocês muito bem sabem como é difícil desbravar, como é difícil introduzir um trabalho, né? E a gente vem, de fato, promovendo essa ideia e tentando que o profissional que chega hoje para intervir, né, Lu, para atuar, já tenha essa missão, que já tenha isso arraigado na sua prática, que ele vai precisar discutir, Luciano, com a colega do lado, com a AT, que ele vai precisar discutir com a professora, vai precisar orientar a família, porque a gente ainda se depara com uma academia formando profissionais muito para lidar com o seu cliente, com o seu paciente, de forma, ele é meu paciente. A gente já ouviu, Luciano Almeida, é a minha sala, ninguém entra. E aí, quando o indivíduo chega aqui no CEAM, leva um pouco de susto, porque, na verdade, ele vai precisar atender, digamos que de portas abertas, para que a colega intervenha, para que a gente discuta o caso, para que juntos possamos produzir e chegar no nível de atuação interdisciplinar. E isso é um desafio para a gente, depois de 10 anos, ainda hoje. Pois é, e quando a gente pensa em desafios, né, a gente pensa também no resultado desses desafios. E a gente percebe que esses resultados, não é, Ítalo, vêm acompanhando, né, no decorrer dessa década. Mas eu gostaria de provocar mais um pouquinho vocês. Né? Não tem graça, né, Lu? Tem que provocar, gente. E se a gente não provoca, né, o que eu gostaria que vocês nos ajudassem aqui? Muitos professores, né, de sala de aula e muitos ATs, às vezes, eles não comungam no sentido de que quem precisa fazer o PDI é o AT ou é o professor e a escola e o AT, todo mundo junto? Então, assim, quem é responsável por fazer esse PDI? Porque em todas as aulas, né, que nós damos aqui de AT, a gente percebe que isso é uma coisa muito corriqueira. Eles falarem, quando eu chego na sala de aula, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer o PDI? Porque a gente dá o material do PDI, o que é que eu faço? Quem faz esse PDI? A gente dá para quem? A gente faz o quê? A gente sabe que tem toda uma supervisão por trás. Porém, tem muitos que não têm supervisão. Eles fazem o curso de AT e vão embora para a sala de aula. E como Luciano falou, Deus te ajude, né, Luciano? Aí é você, a criança e pronto. Então, assim, nas escolas, quem deveria fazer esse PDI? Quem deveria dar o material pedagógico, se é o AT mesmo que precisa produzir esse material, o que seria na sala com o professor, AT e a criança? Uma provocação? Primeira coisa é que nós temos um grande problema, que é o fato de que isso não está regulado em lugar nenhum. Então, nós não temos nenhuma legislação, por exemplo, que fala de PDI ou de IPI em nível nacional, níveis estaduais. Isso acaba fazendo com que a gente, para garantir esse direito, olhe para princípios jurídicos. Por exemplo, o princípio do melhor interesse da criança ou adolescente, que é o princípio que regula todo o ECA. Então, eu olho para aquele caso concreto e pergunto qual é o melhor interesse dele. Eu preciso, portanto, me basear no que a pesquisa
científica tem demonstrado mundialmente, e aí digo, olha, se eu tenho um caso de educação inclusiva de um aluno com deficiência, eu preciso fazer um plano individual, preciso fazer um PDI. E aí, como eu tenho essa derivação, eu não tenho uma norma que é suficientemente bem descritiva, o que causa um monte de problema, porque você não diz lugar nenhum, nem o que precisa ter, como é que eu vou dizer quem é que tem que fazer? A gente precisa, portanto, mais uma vez, olhar para a estrutura da escola e fazer a derivação dos princípios e dos papéis de cada um. De modo que, se eu fizer todo esse trabalho, eu vou entender que o PEI, ou PDI, ele é um documento necessariamente coletivo. Ele não é um documento de nenhum indivíduo em particular, mas ele tem dois atores principais, que são o professor de educação especial, que normalmente está numa sala de recursos, mas não necessariamente. Sala de recursos é uma coisa, é a sala, né? Um programa do governo federal para ter um equipamento. Então, o professor de educação especial e o professor regente. Esses são os dois principais atores. Quando eu estou falando de Fundamental 1, é professor regente, ou seja, para quem não é da área, de 1º ao 5º ano. Quando a partir disso, são professores regentes, que são vários, né? No Fundamental 2 e no ensino médio. Então, todos eles. De modo que quem faz essa elaboração são principalmente esses dois atores. Pode envolver outros. Por exemplo, a Aida falou aqui de equipe multidisciplinar. Existem prefeituras que têm essas equipes, né, com fono, psicólogo, TO. Hoje tem uma alteração, houve uma alteração recentemente na lei do Fundeb, que permite pagá-los com verba do Fundeb. Portanto, se tiver esses profissionais, eles podem também apoiar o processo de construção do PDI. Mas os dois principais personagens são o professor de educação especial e o professor regente. O AT não é responsabilidade do AT fazer esse material. Eu não estou querendo dizer que numa escola em particular pode haver um arranjo em que há um contrato que é diferente do que normalmente eu conheço, que lá não possa dizer que ele possa fazer uma adaptação de material. É possível que haja esse tipo de arranjo, mas olhando para a profissão, para a função desses indivíduos, a gente pensaria assim, quando os procedimentos que eu estou pensando, eles são pré-acadêmicos, eles são não acadêmicos, você tem o professor de educação especial, que seria o responsável. Se as habilidades, os procedimentos que eu estou falando são de habilidades acadêmicas, o responsável é o professor regente. Né? Tem a lei do piso, que é uma lei de alguns anos, demorou muito tempo para entrar em vigor, que ela estabelece que 1/3 da jornada do professor deve ser de planejamento. Esse planejamento envolve uma porção de coisas, deve ser sem contato com o estudante, né? Incluindo o planejamento. E envolve várias coisas, incluindo este planejamento específico, né? Que diz respeito às crianças com deficiência. Então, a rigor, não é função do AT, é função dos professores de educação especial e regente. Certo. Muito bem. Ok, quando a gente compreende isso e fica claro para a gente, né? Agora, quando a gente olha para a função, ou seja, para que esse profissional, o professor regente, ele faria esse planejamento, e a gente olha para esse profissional da sala de recursos, né? O professor que vai produzir algum planejamento para habilidades não pré-acadêmicas, como o Luciano falou, a gente tem algumas questões que a gente também tem que refinar esse filtro. Refinar esse filtro como? Quando a gente fala de produzir planejamento, a gente está falando de quê, né? Especificamente, do que esse aluno precisa, né? E a partir desse olhar do que esse aluno precisa, reside um outro problema. Porque as pessoas, em geral, elas também não têm a formação para definir o que esse sujeito precisa. Então, chegamos em outro nó da problemática. Por quê? Porque quando você distribui isso para o professor regente, ele vai se basear em quê para planejar isso que o aluno precisa. Então, muitas vezes, esse planejamento ele não consegue ser efetivo para o aluno, porque ele continua planejando sobre a mesma égide, sobre a mesma ótica de uma linguagem ou de uma determinada forma de intervir que não é eficiente para esse aluno. Do conhecimento, não é?
E aí, que conhecimento é esse? E aí, onde a gente entra dentro do que a gente tem estudado e pesquisado, mostrado que é importante você, então, definir o que é esse comportamento que precisa ser mudado, operacionalizar esses alvos de maneira correta, definir objetivos de curto, médio e longo prazo. Perfeito. E aí, a gente entra em outra problemática quando você vai descrever esse planejamento. Que tipo de conhecimento produz resultados ou produz melhor esses alvos para o planejamento? Do que a gente está falando aqui? Saber se esse planejamento foi efetivo ou não no futuro, né? Que muitos não revisam. E aí a gente vai e desemboca na área do conhecimento que a gente está discutindo aqui, que é a análise aplicada do comportamento. A gente vai produzir essa lente mais acurada para esses alvos, para esse comportamento que o professor deve ter ao planejar. Então, aí a gente vai filtrando e vai chegando a uma dificuldade maior, né, que é aquele conhecimento que a gente volta lá do começo, que a gente discute lá do começo, né? Então, eu preciso que esse professor agora entenda de planejar. Então, esse planejamento vai passar por onde? Então, que tipo de assunto, que tipo de conhecimento eu devo ofertar a esse professor para que ele produza isso? Que ele avalie esse aluno. Esse aluno tem que ser avaliado como? A partir de quais óticas esse aluno tem que ser avaliado? 2, a partir daí, como é que eu vou intervir e desenvolver esse planejamento? 3, como é que ao final desse processo eu vou tomar uma decisão de que esse aluno vai continuar naquela sala, vai partir para outro ano, ele evolui dentro da sala, a partir de quais perspectivas? Então, a gente chega em outro problema. Que tipo de suporte pedagógico, que tipo de modelo educacional a gente está discutindo também que se fala em inclusão. Então, quando eu falei há minutos atrás que a inclusão ela precisa ser amadurecida, porque a gente vai ter que discutir a formação, a gente vai discutir quem são essas pessoas que estão trabalhando na inclusão, a gente vai ter que discutir que modelo de ensino a gente está usando para a inclusão e como é que esse modelo de ensino vai chegar nessas famílias e nesses jovens que estão ali usando do processo de inclusão. Então, e aí eu volto e bato na mesma tecla. Aqui eu usei vários conhecimentos diferentes, usei vários níveis de conhecimentos diferentes. Eu não consigo fazer inclusão sozinha. Perfeito. Definitivamente eu não consigo fazer sozinha, né? E eu acho importante a gente falar, e aí a gente já entra na temática da cientificidade da nossa prática, Lucelmo, que é que já existe produção, que já existe comprovação, que já existe experimentos que apontam para uma eficácia maior e que vão dar credibilidade à nossa prática. Mas o que a gente ainda percebe muito na nossa prática de inclusão é que não se elegem tais práticas baseadas em evidências, por exemplo, como formas dessa via, Aida, pautando as nossas metas nessas evidências, nessa cientificidade, nessa produção. E aí, claro que a gente não pode deixar de falar da referência que o Lucelmo sempre traz, da sua produção científica, inclusive em cima disso, das suas discussões. Eu queria que vocês falassem um pouco da importância que se tem, que nós precisamos dar à ciência e nossa intervenção de inclusão. Essa correlação que ainda é tão distante da prática que a gente percebe no dia a dia, dos agentes que promovem a inclusão. Apesar de ter mudado muito, ter melhorado bastante. Hoje, existe uma legislação muito robusta para a gente, por exemplo, colocar um remédio para vender na farmácia, né? Você precisa fazer uma proposta, encaminhá-la para a Anvisa, demonstrar ali que aquele remédio funciona, que ele passou por um teste rigoroso e que foi efetivo, né, melhor do que outras coisas, e aí a Anvisa libera ou não libera. Ou seja, você só pode vender se a Anvisa liberar, e a Anvisa só libera se tiver evidências científicas de que aquilo seja efetivo.
No entanto, do ponto de vista educacional, a mesma coisa não acontece. Você, muitas vezes, vai encontrar, aliás, mais do que a gente deveria, né? Mais comumente, vai encontrar práticas que nunca foram testadas, tanto a gente não sabe se são ou não efetivas, e aí a gente deve sempre presumir que não sejam, e práticas que já foram testadas e foram descartadas como inefetivas, acontecendo, sendo implementadas em escolas, incluindo escolas públicas, com dinheiro público, para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, porque estão ali dependendo daquela oferta daquele serviço pelo Estado. Porque quem ainda tem dinheiro ainda pode escolher, pode selecionar alguma coisa que talvez seja de melhor qualidade. Mas quem não tem dinheiro, ele vai simplesmente ser encaminhado para a escola mais próxima, né, por distribuição regional. E a gente tem hoje, de maneira bastante bem consolidada, uma série de conhecimentos sobre o processo de ensino que a gente poderia utilizar muito melhor esses recursos de uma maneira muito mais eficiente, eficaz e eficiente. E a gente não tem aproveitado isso, sobretudo no campo da educação especial, essas coisas têm sido desenvolvidas com muito afinco, porque nos Estados Unidos foi aprovada uma lei já há muito tempo, né, há 22 anos, 2001, uma lei chamada No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás, que estabelece que na educação especial pública dos Estados Unidos, e a grande maioria da educação lá é pública, né, não pode utilizar práticas sem evidência. Mais ou menos a mesma coisa que nós estabelecemos hoje para o comércio de remédios, lá é estabelecido também para práticas educacionais e educação especial. Então, a gente tem muita clareza de quais são as práticas que são efetivas, que funcionam, mas a gente está ainda muito, muito distante, porque a gente tem uma academia que, em grande parte, rejeita a ideia de evidências para a educação por inúmeros motivos culturais, e a gente tem, até como decorrência desta prática cultural, também as prefeituras e estados que se comportam da mesma forma. Daí que a gente fica vendo, muitas vezes, a galera sem saber exatamente para onde correr, porque não tem um referencial da pesquisa, do experimento, dos dados bastante claros, como essas pesquisas nos apontam, né? Além de as pesquisas experimentais feitas em contexto controlado, você também tem os dados de coorte, feitas com os vários estados, com os vários países que têm implementado boas práticas e que têm dado bons resultados. Eu sou um crítico muito grande da maneira que a inclusão acontece no Brasil, né? E às vezes eu, em algum lugar, estou assim, num debate assim mais ácido, aí algumas vezes as pessoas levantaram e falaram, bom, ok, eu entendo que tenha críticas, mas nós temos que concordar que a inclusão melhorou, né? E aí, nesses casos, por exemplo, eu disse, me apresente um dado de que ela tenha melhorado. Veja, dizer que eles estão mais matriculados na escola comum não quer dizer nada, só quer dizer que eles estão mais lá e não caem, né? Se eu ainda somar os dados de abandono, de evasão, nem sei o quanto que isso dá. Mas isso não quer dizer que eles estejam atendendo ao objetivo da educação, que é aprender. E aí, quando a gente olha, por exemplo, para a maneira que se produz dados sobre a educação brasileira, você tem, em geral, provas estaduais, são todos os estados que têm, mas a maioria tem, e tem a prova nacional, que é a prova Brasil. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, aqui é o SARESP, que é a prova estadual. Os dados de pessoas com deficiência são descartados de todos os lugares. Todos são descartados. Ou seja, a gente nem a oportunidade que a gente tem de mensurar, a gente não mensura. Por quê? Porque existe uma rejeição muito forte desse olhar científico sobre a educação. Desse dado. Aproveitando, ó, já provocando ele, não vou deixar nem os donos do podcast perguntar. Então, fala um pouquinho do livro, Claro, Luciel. eu já ia falar. Esse livro, eu acabei de publicar. Não, mas esse livro eu Luna. comprei, tá? Eu comprei esse livro e é excelente. Adorei. Que bom, obrigado. Ele se chama Crítica à Educação, à Pseudociência em Educação Especial, trilhas de uma educação inclusiva baseada em evidências. O que eu faço nele é analisar quais são as principais contradições, quais são os grupos em luta na academia, na educação especial no Brasil, que é a inclusão total e a educação inclusiva. Analiso como que os documentos públicos de educação especial refletem essa luta, o que eles têm ali que remete a essa luta, e quais são as pesquisas empíricas sobre escolas especializadas, salas comuns, e analiso como é que isso vem acontecendo nos países desenvolvidos, né, fazendo a comparação com o Brasil. Então, eu escrevi o livro para
para quem não é cientista, para quem não é pesquisador, para quem é professor, para quem está na ponta, para quem também para pesquisadores, mas eu tive o cuidado de escrevê-lo de uma maneira mais didática, para que outras pessoas que estão envolvidas no processo de educação entendessem também. E eu acho que foi digamos assim, uma sistematização daquilo que eu venho falando, disseminando em palestras, assim, nas próprias redes sociais. E aí eu quis organizar tudo e trazer para as pessoas um debate mais sistemático. Mas Sim, ele é eu muito li o bom. livro, eu li o livro, gostei bastante. Eu acho que é isso aí, traz as discussões que o Luciano vem travando nos últimos anos, né? Mas agora uma particularidade, né? Eu acho tão incrível que a gente discuta ciência nesse país, e discutir ciência dentro da educação. Vocês dois sabem como é difícil. E nas redes sociais, enfim, os debates sobre a ciência, sobre a educação, sobre a pseudociência, ela ainda é tão inaceitável que as pessoas elas não sentam nem para debater a crítica. Eu acho que a gente tem um processo tão longo de discussão, tão longo de amadurecimento, que dentro da nossa própria classe, as pessoas não sentam para discutir e debater essa crítica. Então, eu vejo isso com uma tristeza muito grande, né? Que nós, produtores de ciência, ainda não temos nem o amadurecimento para trazer e fomentar essas discussões. Né? Em geral, a gente não sabe debater, ou não sabe estudar, ou não sabe produzir esse debate, essas críticas. Porque, ok, né, que a gente veja que o processo de inclusão ele precisa crescer muito. O Luciano ele tem uma visão do qual ele traz. Vamos discutir, então, isso da perspectiva da evidência. Ok, se você não discute, mas vamos discutir, vamos debater, vamos entender por que isso seria interessante para ambos os lados. E eu acho que a gente ainda precisa ser amadurecido cientificamente. E aí vem, de novo, a minha insistência na formação. Perfeito. Nós estamos tão amadores ainda que nós não formamos os nossos jovens para serem cientistas. A escola, ela em geral, ela não traz cientificidade aos nossos alunos, né? Ela em geral, ela omite a ciência, porque isso podia ser ensinado muito cedo a formar cientistas, a buscar cientificismo para os nossos alunos. E como isso ia ser mais fácil no processo de educação para chegar à formação e a gente ter produção de ciência, né? Então, eu acho que o país ele precisa repensar a educação de uma forma geral para a gente discutir e aumentar o poder dessa crítica. Eu vou complementar aí, né, a fala de vocês com uma pergunta, né, eu acho que é óbvia essa pergunta, até porque pelas minhas vivências, por tudo que eu tenho vivido dentro do contexto escolar, né, e que eu já tive essa fala com algumas pessoas, é sobre a necessidade de se ter um analista do comportamento dentro das escolas. Então, assim, hoje a gente fala que realmente nós precisamos que o profissional da educação, o pedagogo, ele tenha uma formação, né, seguindo todos os critérios que vocês falaram. Porém, eu acho que dentro das escolas preciso ter uma pessoa onde ajude, auxilie, direcione, sabe, esses profissionais e que principalmente nos comportamentos inadequados, né? Hoje nós vemos crianças que elas saem das escolas, não é, a pedido da própria escola, porque não sabem lidar com aquele comportamento problema, não sabem lidar com tudo aquilo, com toda aquela demanda comportamental que as crianças trazem para dentro da escola. Eu digo da escola porque quando a criança começa realmente a ter um comportamento inadequado dentro da sala de aula, isso também sai para fora das paredes da sala de aula. E aí, esse profissional ali, ainda ele não está capacitado, não tem nenhuma referência dentro da escola que possa ajudar, né, auxiliar nisso aí. E aí, a pergunta, né, que eu vou fazer é, vocês também acham que nas escolas deveriam ter um analista do comportamento para que
direcione e ajude todas essas demandas existentes dentro da escola. Claro que não vai resolver, mas eu creio que vocês acham que minimiza um pouquinho? Quando eu era pequeno ainda, eu cheguei a apanhar de professor. Porque eu Ô, meu morava Deus, coitado, gente. eu sou de um lugar, Quem foi essa peste que bateu em ti, gente? porque eu sou de um lugar bem conservador, que tem o Flotone, mas essa prática já estava entrando em desuso no Brasil. Mas era comum antigamente, né? Os professores baterem os alunos. Ou seja, os professores utilizavam de punição física para reduzir ou eliminar comportamentos problema. E isso funcionava porque a punição física, a agressão física, ela, no frigir dos ovos, ela é muito difícil você ser indiferente a ela. Né? Ela é um punidor incondicionado, né? Você não precisa ser aprendido. À medida que a gente foi discutindo esse tema, esse tipo de consequência foi se tornando ilegítima. Isso não estava acontecendo só no Brasil, estava acontecendo em muitos outros lugares. Nos Estados Unidos, à medida que isso também foi ficando ilegítimo, foi proposto um modelo substitutivo para lidar com comportamento e problema, que lá eles chamavam de Positive Behavior Support, né? Apoio comportamental positivo. Então, positivo aqui tinha um sentido de, ao invés da gente trabalhar com punição, com essas punições físicas, a gente vai trabalhar com aspectos positivos, né, do comportamento positivo, no sentido do adjetivo de senso comum aqui. E aí depois isso virou PBIS, né? Positive Behavior Intervention Support. Sistema, a gente está chamando no Brasil de Sistema de Apoio Comportamental Escolar, SASE, né? E isso significa que eu tenho um olhar comportamental sobre a escola, eu tenho um olhar que vai entender quais são as contingências, ou seja, diante de que antecedentes que esses comportamentos acontecem, e quando eles acontecem, quais são as consequências que os mantêm. E aí se organiza a escola num nível universal para evitar o reforço desse tipo de comportamento para todos os alunos, pensando em todos os alunos, universal. Para aqueles que têm algum risco de comportamento problema, porque apresentam alguns comportamentos mais leves a moderados, eles têm um apoio um pouco maior, que a gente chama de nível 2 ou Tier 2, né? Que é um nível de risco, e para aqueles que de fato apresentam comportamento problema, eles estão no nível 3 e têm uma avaliação individualizada com base em análise funcional. Esse é um modelo, digamos assim, um modelo standard, né, mais bem demonstrado como efetivo. Tudo isso é baseado em duas coisas. Tem outros princípios, mas eu vou falar de dois principais que nos interessam aqui, que eles apresentam como primeiros. O primeiro ele é baseado em utilizar aquilo que a gente tem de pesquisa validada experimentalmente, pesquisa comportamental validada. Portanto, eu preciso entender essa pesquisa e analisar o meu contexto e replicar aquilo que fizer sentido para aquele contexto. E a segunda coisa é a utilização de análise funcional. Análise funcional global, né, quando eu olho para todo o contexto escolar e eu entendo as contingências ali, e individual, eu tenho um indivíduo com problema de comportamento, eu faço análise funcional do comportamento dele para poder elaborar o procedimento que é baseado em função. Isso são conhecimentos comportamentais. Portanto, a primeira, para começar a responder essa pergunta a escola, os agentes da escola precisam ter conhecimento profundo em análise do comportamento. Agora, quem, né? É um grande debate. O professor Zílio, que é professor da Universidade Federal do Espírito Santo, um grande analista do comportamento, né? Ele tem um livro que ele pergunta assim, o que é um analista do comportamento? O que caracteriza alguém como analista do comportamento? Ele diz, o que caracteriza é olhar para o mundo e interpretá-lo de uma maneira behaviorista, de uma maneira comportamental, ou seja, enxergar a contingência em tudo, né? De modo que eu entendo que depois que eu me tornei um analista do comportamento como professor, eu acho tão estranho você ser professor sem ser analista do comportamento, você ser behaviorista, agora me parece contraintuitivo. Me parece que, para mim, foi uma revelação, uma epifania, quando eu entendi o que eram aquelas relações, a relação entre ambiente e organismo. Eu entendo, em primeiro lugar, que todos deveriam ter esse conhecimento, ele deveria ser a base desse entendimento da educação. Agora, para pensar em termos o analista do comportamento, assim, essencial, eu entendo que ele deve existir na escola, mas ele pode e deveria ser o próprio professor de educação especial. Nos Estados Unidos, você tem lugar que tem
alguém que eles chamam de analista de comportamento, ou chamam professor de sala de recurso, ou chamam de professor de educação especial, eles chamam de vários nomes. Mas, via de regra, a formação deles é em análise do comportamento aplicada, em ABA. E é isso que eu entendo que a gente deveria ter no Brasil. Porque pensando em termos de estrutura educacional, é difícil você pensar em termos de um outro cargo. Porque do ponto de vista institucional é muito difícil. Mas nos cargos que já existem, você poderia ter, não só para pensar em termos de comportamento e problema, mas para pensar no processo de aprendizado, você deveria ter agentes centrais que tivesse todo o repertório que a gente chama de análise do comportamento, exatamente. Mas ele pode ser os agentes que já existem, no meu entendimento. Bom, para mim eu digo sempre para todo mundo, assim, a gente é parceiro em muitas coisas, mas a gente diverge em muitas coisas, sim, né? A gente tem alguns pontinhos ali que são especificamente muito problemáticos. Esse, portanto, seria um. Eu diria que não, né? Eu acho que a gente pode ter na escola excelentes profissionais que podem até ter esse conhecimento e receber orientações específicas para esse conhecimento e aplicá-las, sendo que a formação deles não é como analista do comportamento. Eles podem passar por esse conhecimento, eles podem passar por esse aprendizado, né? Porque é isso, porque assim, torna muito mais complexo a gente discutir que esse é um profissional que deve ser assim. Me parece que me provoca um arranho, assim, que eu estou excluindo pessoas que têm uma formação em pedagogia, profissionais que já têm um tempo de carreira e que estão lá. Então, pode ser que isso seja suscetível a produzir determinados conflitos, né? Mas eu acho que sim, passa por esse conhecimento que já se mostrou eficiente e eficaz, né? Então, de qualquer forma, esse profissional que ainda não é, ou que não é esse sujeito, mas ele vai passar por esse conhecimento para produzir esse conhecimento, porque esse se mostrou mais eficaz, né? Então, eu acho que, de qualquer forma, a gente tem que passar por esse aprendizado, né? Que seja titularmente ou não. Tem vez que ela concorda comigo e tem vez que ela está errada. Veja. Mas assim, tudo bem. Diante da minha prática, né? Que eu já fui professora de sala de recursos, né? Por um tempo. Então, eu percebo que um professor de sala de recursos também ele pode ter esse conhecimento, não é? Sim. Como outro profissional que esteja ali para apagar incêndios, porque é isso que acontece muitas vezes dentro das escolas, é apagar incêndio. Mas eu também acredito que é preciso ter alguém que tenha um conhecimento, tá, em relação à análise do comportamento, para poder ele ser aquela pessoa que muitas vezes apaga o incêndio. E que oriente os outros. E que oriente os outros profissionais. E você falou de uma coisa, Lu, e vocês tiveram essa formação recente, né, no protocolo de gerenciamento de crise, sim, por exemplo, e vocês foram lá brilhantemente, nos levaram, tudo fofo, te ama. Mas quando a gente fala, quando o Lucelmo fala, ou quando a gente fala em ter um profissional que cuide dessa área, é muito mais abrangente, né? Porque a gente vai estar precisando de profissionais para produzir ou para trabalhar com aquele aluno, para ele produzir comportamento, para ele estar bem, para ele estar legal na escola, para ele estar bacana, para ele se engajar nas atividades, para ele viver a escola, né? E aí, diante disso, eu reduzo qualquer comportamento, eu venho a ampliar as possibilidades de reduzir comportamento problema. Então, eu tenho ali de cara um profissional que ele vai ter que ampliar abrir, né? Fazer a abertura para esse aluno. Então, a gente está falando de uma condição de condições múltiplas, né? Condições de eu ter um profissional que tenha mais tempo para se dedicar e produzir protocolos para ampliar, fazer com que esse aluno fique bem na escola, produzir oportunidades para que aumente engajamento e oportunidades legais dentro da escola. Então, falar desse profissional que a gente está discutindo, embora seja analista do comportamento, ou seja, pessoa com formações
específicas para esses momentos, de qualquer forma, são profissionais que vão ficar dedicados à escola o tempo todo. Não pode ser profissionais que passem pela escola, né? São profissionais que vão ter que assumir essa função na escola, porque vai ser preciso, todos os dias que haja esse planejamento e essa produção. Só para fazer uma pontuação importante, em 2018 houve uma pesquisa em vários países do mundo, dezenas de países, e o Brasil de todos eles, é o país da OCDE, todos eles, o Brasil é o país que o professor mais gasta tempo lidando com indisciplina, com bagunça, de todos, é campeão. Portanto, nós não estamos falando só de alunos com deficiência, nós estamos falando de muitos alunos com e sem deficiência que apresentam comportamento problema que a escola precisaria lidar. Pois é, e assim, é muito importante, né, a fala de vocês, porque eu creio que a escola ideal seria aquela em que todos tivessem um conhecimento sobre isso, não é? Mas, porém, a nossa realidade é diferente. A gente fala do nosso real. E o nosso real são pessoas pontuais que acreditam e que vão atrás e que estudam e que apresentam uma formação, certo? E aí tenta ajudar realmente no que pode as escolas. Então, assim, esse é o nosso mundo real de hoje. Claro que o nosso mundo ideal seria que todos os profissionais de educação tivessem a consciência de que, quando ele consegue trabalhar o comportamento da criança dentro do contexto escolar, então ele já está adiantando vários processos. Porque a criança que tem um comportamento inadequado, ela, para chegar ao aprendizado, é muito mais difícil. Então, assim, você precisa realmente entender do comportamento, trabalhar o comportamento, porque a aprendizagem é consequência desse comportamento adequado que ela vai ter dentro do contexto escolar. Então, eu acho que eu sempre vejo, percebo, sempre analiso isso, porque essa é a nossa verdade. Quando a criança, seja ela TDAH, né, com autismo, ou outras crianças que têm realmente ou neurotípicas ou também. neurotípicas que têm realmente um comportamento inadequado, então a gente precisa entender que a gente precisa trabalhar esse comportamento para que essa aprendizagem, seja de habilidade de aprendizagem, ela ocorra com maior frequência. Porque quanto mais a criança está com comportamento inadequado, impede, né, esse crescimento de aprendizagem. Então, assim, eu penso que seja isso, seja por aí, né? E a gente começa já encaminhando para o final. A gente Eu passa muito não rápido. Queria, não. Também não, Lu. Eu queria que eles falassem um pouquinho de intervenção dentro veja, da sala de aula. eu acho que a gente pode marcar um segundo encontro. O que é que vocês acham? Já podemos deixar pensar num segundo momento, Luciano? E aí, nos ajude, intervenção aí. eu acho que a gente pode aula. pensar num momento mais para falar de intervenção específica, Lu. Mas eu não queria que vocês fossem sem falar sobre qual é o repertório, o que a gente espera de um agente de promoção de inclusão eficaz. Então, quando eu falo, quero fazer se vocês pudessem, e eu sei que é complexo, mas se puder resumir, Lucelmo e Aida, num repertório para vamos chamar de incluidor, se assim a gente puder chamar, com eficácia. O que é que vocês diriam? Estou chegando na área agora, estou querendo aprender, estou querendo me tornar esse profissional de qualidade. Quais são as dicas que vocês dariam para esse indivíduo? Primeiro, assim, só para retomar aqui, faz sentido a gente olhar, fazer um filtro, para entender qual é o processo da educação inclusiva. O processo é o seguinte: a rigor, a educação ideal seria que cada indivíduo tivesse uma preparação individualizada. Perfeito. Se você pegar... Vamos esquecer nesse momento as pessoas com deficiência. Vamos olhar para as pessoas com desenvolvimento típico. Elas podem estar fora de uma deficiência, mas cada um ali completamente distinto um do outro. Isso. Só que, por motivos logísticos, a gente não consegue oferecer uma para cada um, né? Que é a educação que o Skinner sonhou, por exemplo. Então, a gente tem esse arremedo pedagógico que é a sala de aula, a aula. Só que, você chega na sala de aula e trabalha com um currículo, que é um comportamento médio que você gostaria, que você pretende que as pessoas aprendam ali, né? E aí você tem indivíduos que vão ter muito rapidamente o desenvolvimento dessas habilidades, e aí eles ficam subaproveitados ou podem até ter outros problemas, que são aquela população com altas habilidades
ou superdotação, e você tem aqueles indivíduos que, diferentemente da sala comum, porque a sala comum você tem indivíduo que vai aprender rápido e você tem o indivíduo que vai super rápido para tirar um 5 no fim do bimestre. Sim. Entre as pessoas com deficiência, é aqueles que nem suando eles vão conseguir desenvolver a média daquelas habilidades. Então, para esses indivíduos, em um extremo ou outro, nós criamos esse recurso que é a educação especial. Quer dizer assim, olha, a gente não está conseguindo individualizar para todos, mas a gente vai selecionar 2 públicos, né, com altas habilidades de superdotação e aquele com deficiência, que a gente vai suplementar, a gente vai dar uma grana a mais, né, então eles recebem 2,4 referência Fundeb, para que a gente possa individualizar para esse público. Para esse público, simplesmente eu adotar esse arremedo pedagógico, que seria a ideia da aula padrão, não é suficiente, eu preciso individualizar o processo. Então, eu vou dar o conceito geral. O que a gente precisa entender é, se eu disser que educação especial é individualizar processos, eu estou dando um conceito muito mais geral, né? Um conceito muito amplo. É isso que eu preciso aprender a fazer. Agora, isso exige uma técnica. Perfeito. Essa técnica, ela vai falar melhor do que eu. Qual é o processo para a gente individualizar os processos para o indivíduo, para conhecê-lo e depois para produzir essas estratégias individualizadas. Nos ajude, avaliar, tia. né? Eu acho que a gente vai ter que ter uma corte ali de entrada, uma avaliação que ela cubra e perceba, discrimine, busque os elementos para eu elaborar esse processo, esse caminho, né? Então, eu acho que você pensar, né, que avaliação é essa? Como eu vou avaliar? E aí, de novo, né, a gente volta ao ciclo e é bem provocativo, porque, novamente falando, vocês encabeçam um conhecimento, vocês geram conhecimento na sociedade onde vocês estão, né? E aí, se eu digo que o professor ele vai avaliar o aluno, eu digo, que avaliação é essa? Né? De que forma eu vou avaliar? Quais são os alvos que eu vou selecionar para avaliar esse conjunto de comportamentos que ele deve exibir nesse ano? Né? Como é que eu vou voltar a comparar os resultados dele? E aí, se eu estiver falando disso, eu estou falando de um professor que precisa de um conhecimento específico para fazer isso. Esse conhecimento específico vai ser produzido onde? Né? Dentro das formações de origem, dentro do processo continuado da escola, dentro da própria história de escritura dessa escola, onde se vai produzir esse conhecimento. Então, vocês me perguntaram qual a palavra-chave, ele voltou para mim. Eu acho que a palavra-chave, né, para esse profissional, sem dúvida nenhuma, chama conhecimento. Bacana. Muito bem. Não existe outro caminho. Aí, assim, e aí precisa fazer essa avaliação, que é isso que a Aida falou, né? E, de fato, é uma área muito complexa. E aí ele precisa fazer elaborar um conjunto de objetivos, uma rota de alvos. Esse é um tema que ela trabalha muito. Existem várias rotas de alvos e a escola, ela tem muitas que são possíveis ali, depende de um monte de coisas. Né? Depende da avaliação, depende de uma necessidade específica daquele indivíduo, daquela família. Né? Então, você precisa determinar esses alvos que vão ser buscados com aquele indivíduo. E você precisa elaborar as estratégias. Então, por fim, a gente precisa colher dados e monitorar se as estratégias estão funcionando ou não para tomar decisão com base nisso. Portanto, resumidamente, tem 3 coisas. Você tem que saber avaliar, tem que saber elaborar objetivos, procedimentos de ensino para esse indivíduo, né? Para que a gente buscar os objetivos determinados. Então, avaliar, elaborar os objetivos e como buscá-los, as estratégias, e monitorar e tomar decisão baseada em dados no decorrer desse processo. Para que eu possa dizer, eu individualizei, eu fiz o que há de melhor para aquele indivíduo, baseado na melhor evidência hoje. E isso não é uma tarefa fácil, é uma tarefa muito complexa. Sim. Até porque não trata-se de uma criança apenas, né? São várias crianças dentro de uma sala, cada uma com sua dificuldade, não é? E quando se trata de autismo hoje, são o quê? 3, 4 dentro de uma sala? Então, assim, para o professor, a gente sabe, professor da educação não é fácil. E seria bom que tivesse os ATs, né, correspondente a cada criança, onde fosse auxiliar o professor naquilo que ele precisasse. Mas também a nossa realidade não é assim, né? Nossa realidade é difícil quanto profissional da educação.
E aí, não é, é muito bom quando a gente entende tudo que a gente precisa fazer, porque se a gente não consegue fazer 100%, que seria o ideal, a gente vai fazendo 50%, 60%, de acordo com o conhecimento, você vai vendo a necessidade de conhecimento e vai buscando mais, que é isso que a gente sempre fez, não é, Ítalo? E essa A é a gente função desse sempre lugar buscou. aqui, né, Lu? Que é Isso. brilhantemente encabeçado pela nossos primeiros convidados, vocês que receberam tão brilhantemente esse nosso convite e sempre brilham quando trazem conhecimento, e essa é a função desse canal nosso de comunicação. Então não esqueça de se inscrever nesse nosso canal. Semanalmente e com a constância nós vamos promover conteúdos trazendo referências como o professor Luciano e a professora Aida para falarmos de ciência, falarmos de divulgar conhecimento, porque a gente de fato acredita que esse é um lugar para fazer isso, né, Lu? Oxe, eu sou suspeita para falar, né? Porque assim, eu aprendi muito com os vídeos de Lucélia, né? Com a Aida, a partir do momento em que eu comecei a assistir as aulas dela, foi online na pandemia, viu? Comecei realmente a entrar profundamente nas aulas. E aí, né, a gente sabe o quanto o trabalho que vocês fazem é um trabalho muito bom. Então, assim, a gente está aqui também para ajudar a fomentar esse conhecimento e essa vontade de aprender cada vez mais, né? Então, por isso que a gente está aqui, não é, Ítalo? A gente fez esse Exatamente. projeto, está encabeçando esse projeto. Não é fácil, né? Mas é um projeto em que a gente está com muito amor em tudo que a gente faz, né? A gente faz com muito amor. E é isso aí. Então, assim, a gente está aqui agradecendo de coração, né? Esperamos que vocês voltem para trazer, porque eu sei que vocês têm um Ela ficou com vasto gostinho de quero mais, conhecimento. viu? Eu Vocês fiquei. perceberam, né? Que ela queria Eu falar de fiquei, intervenção. por mim, eu ia além. Lu, onde é que o pessoal encontra essas duas criaturas? Onde é que as pessoas têm o contato de vocês? Onde é que a galera pode se inscrever nos cursos de vocês? Falem da Lunaba, pessoal, por favor. Para isso. Luciano vai falar. Gente, antes disso, eu tenho que falar que a Lunaba é uma referência muito isso. grande para mim em termos de educação. Porque, assim, muita coisa que eu Verdade. levo para a minha prática, levo para a minha prática, é tudo aquilo que vocês trazem em termos de educação. Então, falou em análise do comportamento, em educação, são vocês. Então, Falamos a Lunaba, né? vocês são a referência, né? Pelo menos E não é missa de corpo presente, não, viu? que nós fazemos todos os cursos de vocês. E Beleza. nós estamos acompanhando sempre tudo que vocês fazem aí. Então, nós temos lá no site lunaeducação.com.br, é onde as pessoas encontram os cursos. Tem cursos presenciais e cursos à distância. Os cursos presenciais, por exemplo, a gente está trazendo agora o James Partington, que é o autor tem pessoas da querendo Able. saber como é que se escreve, viu? Olha, Só lá no lunaeducação.com.br e dá para fazer inscrição lá direto no site. Eu só não sei dizer até quando tem vaga, né? Mas vai ser dia 30 de setembro, vai ser a primeira vez no Brasil, né? É uma oportunidade ímpar. Ele é autor da ABLES, ele vai dar o curso de ABLES, que é um dos protocolos mais utilizados no mundo inteiro para pessoas com autismo, e ele é um dos autores da AFOS também, né? Que é um protocolo que vocês conhecem. Sim. Tanto fazendo a projeto todo baseado na AFOS. A gente tem que falar da casa. Temos que marcar, acho que um podcast só para falar da casa. Eita! Tem os cursos presenciais, tem os PCN, o curso Sim, de segurança e crise, né, que é o que vocês também levaram aí, e muitos outros. E tem os cursos online, que são as pessoas fazem individualmente um curso, ou elas fazem Clube da Luna, que é o mais... Netflix. mais moderado, assim. É tipo uma Netflix, você tem todos os cursos lá. E aí, se for cursos que vocês queiram que as pessoas da Luna vão até a cidade, até o lugar presencial, aí você tem tanto o site, que tem o contato, quanto o Instagram também, Luna Educação. É isso aí, gente. Para achar a gente está lá. O Luciano está mais conhecido do que, como é que chama? Tá mais conhecido que arroz de festa, né? Aqui no Congresso. Então, no Congresso as pessoas queriam tirar foto. Lu. Né? Parecia até que não existe. Foi bem interessante.
E aqui, assim, complementando aqui a questão da EFOS, os meninos estão desenvolvendo um projeto que já começou a ser divulgado, né? A Casa CEAM, que é um lugar pensado e planejado para toda a população de todo o arredor, não só em Recife, mas todos os arredores aí. Eu acho que vocês precisam conhecer, acompanhem os meninos. Eu acho que a gente vai finalizar ao contrário, né, Lucelmo? Eu acho que a gente vai bater palma para vocês pelo projeto, por ter convidado e iniciado aqui no podcast. Parabéns, continuem assim. A gente fica muito orgulhoso de ter profissionais com muita vontade e garra como vocês, viu? Porque existe muito pouco serviço dedicado às pessoas adolescentes, adultos, pessoas que precisam aprender habilidades funcionais, pessoas com maior comprometimento. Então, toda vez que surge uma iniciativa como essa, ela é uma mudança do cenário no Brasil, né? E ela tem a ver com esse olhar para também esse indivíduo que muitas vezes está esquecido. Então, parabéns, jovens. Obrigada. Nós agradecemos a você por todo o apoio, né, que Deus deu nesse processo. Está nascendo o nosso filho. E quando nascer, nós queremos que você venha aqui, né, Ítalo? Eu acho. Ela tem que vir. Você tem que vir. Eu vou aí para comer caranguejo, porque ninguém me deu caranguejo. Quero dizer aqui, viu? Caranguejo e bolo de rolo. Deixe ela com o caranguejo dela. Caranguejo e bolo de rolo. Olha, eu ia trazer bolo de rolo aqui, ó. Era, Lu. Não vou fazer isso com ela, não. Não, deixa não. Na próxima a gente traz bolo de rolo. Eu acho que nesse cenário tá faltando bolo de rolo. Tem que ter bolo de rolo em cima da mesa. Pois é, eu também. Eu pensei nisso, mas não vou fazer não, senão ela vai dizer assim, cadê eu aí? Gente, muito obrigado mais uma vez. Foi incrível ter vocês aqui conosco. Prontamente receberam esse nosso convite e se prontificaram. Mais uma vez, estamos juntos, conte conosco aqui em Pernambuco e vamos seguir, Lu, difundindo conhecimento, trazendo análise de comportamento, trazendo inclusão, porque essa é a nossa missão, de trazer conhecimento, porque a gente tem um jargão sempre que a gente fala, Lu, que é quem estuda melhor atende, e nada melhor do que promover conhecimento para que as pessoas possam, aí, Lucelmo, atender melhor. Vamos tentar mudar, né, a realidade do nosso Nordeste. Né? Nós precisamos realmente ter conhecimento, difundir conhecimento, mostrar às pessoas o quanto é gratificante, né? Você está aqui, você está fazendo um projeto, você tentando ajudar pessoas a mudar vidas, não é? É ter propósito. Eu acho que é uma missão muito grande. E é essa a nossa vida, não é? Desenvolver pessoas, né, Lu? Desenvolver pessoas, esse é o nosso propósito. Por isso que estamos aí com a faculdade, estamos aqui com o podcast, não é? Nós tentamos melhorar cada vez mais a vida, não é? De todas as crianças, adultos e adolescentes que passem, né, pelas nossas mãos. E, para isso, nós temos pessoas como a Aida, como o Lucelmo, que também, não é, estão no mesmo barco que nós. É isso. Não é? Pessoas que querem realmente seguir com isso aí, difundir conhecimentos. E, assim, eu acho muito legal, porque o trabalho de vocês eu acho magnífico. Vocês treinam pessoas, não é, para ajudar pessoas. É isso. Então, assim, é muito bonito. Então, e quem quiser que eles votem, que eu acho que a grande maioria vai querer, deixa um comentário aí no nosso canal, se inscreve, nos acompanhe, que já a gente vai divulgar o nosso próximo encontro. Muito obrigado, professores incríveis, e até o nosso próximo encontro. Tchau. Obrigado, Lucelmo. Obrigado, boa Aida. noite. Beijo. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Tchau, gente. Um abraço. Tchau. CEAMcast, dando voz e vez à evolução nos tratamentos de desenvolvimento humano.